Está falando ao vivo, vamos ouvi-lo. Vai certamente responder bastante sobre as questões ofensivas que deram certo hoje, mas agora são 5 jogos consecutivos sem sofrer gols, né? 3 vitórias no período em que o Flamengo, desde que o Flamengo perdeu pela Libertadores. O que significa para você 5 jogos consecutivos sem sofrer gols? Bom, primeiro nível do... Tá muito alto aqui. Alô, agora. Primeiro nível dos jogadores, que são muito bons. Depois a concentração, o comprometimento defensivo deles, que é muito... O nível de comprometimento e de estudos deles mesmo, né, com os próprios erros e com os acertos é muito alto. Eles mesmos se cobram, eles mesmos vêm perguntar para mim o que poderia ter feito em tal jogada, como poderia ter solucionado. Então esses debates ajudam muito a fase defensiva, e eu penso que uma equipe, que um ataque ganha jogos, mas a defesa ganha campeonatos. Sempre penso isso e dou um valor muito importante para a fase defensiva da equipe. Isso não quer dizer que é a última linha, quer dizer que são os 11, né, que jogam, que são importantes na fase defensiva, e todos têm que participar e tem a sua função também defensivamente. Está muito alto ainda, não tem como baixar? Um pouquinho. Alô, tá bom, vamos embora. O dele. Alô, tá bom. Pode? Felipe, boa noite. Gabriel Reis, Placar TV e Paparazzo Rubro-Negro. Queria te perguntar sobre o desempenho do Ayrton Lucas. A gente percebeu ele fazendo uma grande partida, não só hoje, já vem melhorando, e eu percebi um detalhe. Ele muito bem na jogada defensiva aérea, né? E era uma pequena deficiência que a gente percebia, que algumas jogadas aconteciam, e a gente percebe algumas coisas que já dá para ver que tem ali bastante do seu trabalho, como, por exemplo, o Pulgar, o De La Cruz, que não podiam tomar cartão amarelo e não tomaram cartão amarelo. E uma partida também, gostaria que você falasse sobre essa partida que o Pulgar fez hoje, né? Acho que o time inteiro foi muito bem, mas a partida do Pulgar foi impressionante. Bom, a partida do Ayrton, mais uma vez, foi muito, muito completa, muito boa, muito sólida. Esse ponto que você citou sobre a fase da defesa da área é uma coisa que ele mesmo se cobrava, porque a torcida, não a torcida, né, senão todo mundo meio que pegava no pé dele, mas muito, eu falei para ele, né, tem que ter as ideias claras dentro da área, quem que são as prioridades. Sem aparecer e basicamente copiando e colando, você consegue fazer um extra replicando notícias do Mengão. Quer saber como? Clica no link que eu deixei na descrição ou fixado nos comentários. Para ele defender, não dá para defender tudo. O lateral sempre fica sobrecarregado e ele gosta de treinar, perguntar e melhorar. Então nesse ponto aí, mérito é dele. E segundo, existem jogadores que crescem com determinados tipos de estruturas diferentes, né? A gente olha para o Ayrton, ele teve uma fase incrível aqui com o Vitor Pereira, na qual com o corredor aberto, mas eu acredito que para recuperar a melhor versão dele, fosse juntar e mais diminuir as relações e fazer ele ter mais linhas de passe para poder simplificar um pouco o jogo dele, e ele veio se sentindo melhor. Mas assim, o jogo que ele fez contra o Vasco foi top, foi contra a LDU, foi muito, muito, muito bom, realmente. Contra a LDU, na fase defensiva, foi um jogo assim, que fazia muito tempo que eu não vi ele fazer, e um jogador que recupera a confiança, recupera a hierarquia que ele tem dentro do grupo, dentro desse elenco, e não podemos esquecer que é um jogador de seleção. Mais uma lição para todos, nós, vocês e torcida, de que um jogador, ele não desaprende, né, de jogar, né? Ele só precisa de tempo, carinho, e ele vai recuperar a melhor versão em tempos, né? Ele, o Wesley, todos eles demonstraram isso para nós, então fica a lição aí. E o Eric mais uma vez, um jogo extraordinário. O Eric é fora de série, um jogador fora de série. Felipe, boa noite. E Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e até sobre essa questão que o jogador não desaprende, né? Tivemos mais uma vez a presença do Pedro, dessa vez como titular pela primeira vez, depois desse longo período de recuperação. Queria que você falasse a respeito desse processo que culminou com a primeira partida dele como titular, como é que você tomou essa decisão, né? E, lógico, o impacto dele, que já está brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro em tão pouco tempo que ele retorna depois de um longo período de inatividade, quando se esperava até mais dificuldade dele para tentar encontrar ritmo, né? A calibrar a pontaria, mas parece que passou 7 meses, né, desse intervalo que ele volta a jogar futebol.
Realmente me parece que ele tenha ficado fora, né? Isso com a bola, né? Com a questão fina com a bola, ele está incrível e a gente via isso nos treinamentos, né? Os próprios médicos tinham que frear ele porque ele estava vindo muito bem nessa recuperação, mas existem prazos e era importante ele cumprir esses prazos. E agora nós temos que continuar com essa sequência de minutos para ele. É um jogador muito determinante, muito diferente nas áreas, na área. Ele faz a diferença, um cara que é decisivo e eu acredito que venha a potencializar ainda mais o nosso ataque. Tem o mesmo conteúdo que os outros jogadores em vídeo, porém no campo menos. Então existem alguns movimentos ainda que nós temos que automatizar mais para ele e para que a equipe possa entender a forma de jogar que ele tem. E eu não tenho dúvida que ele vai elevar mais ainda o nível do nosso ataque, que está muito forte. Então fico muito feliz pela partida dele e agora vamos recuperar mais essa parte física. Ele mesmo sabe que fisicamente não está a 100%, mas conseguiu ser titular hoje, conseguiu fazer um jogo muito bom, muito bom e vamos esperar que ele siga nessa evolução aí, porque é um jogador de Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe. Felipe, boa noite. Rodrigo Cerqueira, Grupo Globo. Ainda em cima dessa questão do ataque, hoje você começou com Pedro e Cebolinha, que ano passado era a dupla tida como titular, em um dos grandes momentos do Flamengo no ano, e os dois se machucaram, ficaram um período fora. O Pedro, uma lesão mais grave, o Cebolinha, menos tempo, mas enfim. Qual o ganho que você tem nessa questão de elenco e ofensivo, você poder contar com eles dois, que parece que mesmo, o primeiro jogo deles juntos esse ano como titulares, mas parece que eles já estavam jogando juntos, enfim, é uma sintonia muito fina entre eles, né? Sim, a escolha pelo Cebolinha hoje foi pelo plano de jogo, pelo que eu imaginei que pudesse acontecer com a equipe do Corinthians na fase defensiva deles. Então, onde estariam as vantagens, e imaginei que um jogo seria melhor para o Cebolinha antes que de outro companheiro, né? Então, ele tem essa relação socioafetiva com o Pedro, que é muito boa, mas também com o Arrascaeta, e eles se entendem muito bem, né? Então, muitas das vezes o Pedro gosta de fazer um jogo mais associativo e ele é o cara que dá profundidade. Também o Michel faz muito bem isso aí e é muito bom ter todos esses jogadores disponíveis, né? O Cebola vem de uma lesão muito grave, a lesão mais grave de todas no futebol, e também outro jogador que parece que não sentiu, né, todo esse tempo parado. Tem ainda que evoluir, temos coisas que trabalhar, que melhorar, mas é muito bom ter Cebola, Michael, Bruno, Luiz, Plata, todos podem jogar nesse lado do campo, até mesmo o Matheus Gonçalves pode jogar aí, e é importante que eles se sintam confortáveis dentro do campo. Boa noite, Felipe, Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Parabéns pela vitória e pela goleada de hoje. Eu queria falar sobre o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que teve a oportunidade de jogar contigo também aqui no Flamengo, e apesar de estar fazendo uma boa temporada, numa carreira excelente elevada, teve seu nome gritado pela torcida do Flamengo hoje. Eu quero saber de você se você consegue ver algum paralelo com o Hugo Souza e o Matheus Cunha, porque é o goleiro que veio revelado do Flamengo, está no banco de reservas. Se você acredita que é necessário que ele saia do Flamengo, ganhe casca, para voltar e consiga talvez desempenhar um futebol com mais constância. Obrigado. Bom, o Hugo, eu já falei sobre ele em outras entrevistas, né? É um amigo que eu tenho, um ex-companheiro aí durante alguns anos, e é um cara com um potencial muito grande e muito corajoso, né? Porque ele decidiu sair, também era o momento dele sair. Aqui as portas, a situação dele estava bem complicada realmente, as portas estavam se fechando e ele teve muita coragem de ir para Portugal num clube de menor expressão para poder mostrar o futebol. E aí ele, eu acho que ao sair desse contexto do Rio de Janeiro para ele foi muito bom, e hoje ele é o goleiro que ele é. A falha que ele teve não quer dizer nada, até mesmo pelo respeito que ele tem com a torcida do Corinthians, com grandes atuações, e hoje fez também grandes defesas. Então é um goleiro que o mérito é dele, né? Conquistou tudo, conquistou sozinho. E o Matheus foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira, e não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar do ano, eu sei que eu posso contar com ele de olhos fechados, né? Então, não sei sobre sair ou não sair. Hoje o Rossi está sendo titular, está desempenhando um trabalho também, para mim o principal do goleiro é debaixo da trave com as mãos, e ele está fazendo bem, e depois com os pés também nos dá muito a equipe, e os dois goleiros têm essa briga
saudável entre eles, e hoje por hoje tô optando pelo Rossi, mas eu sei que se precisar eu posso contar com o Matheus. Até mesmo quando eu cheguei aqui na Copa ele era o titular e o time estava classificado até a semifinal. Felipe, boa noite. Natália Brasil aqui, Rádio Roquete Pinto. O Flamengo teve a goleada contra o Juventude 6-0, depois teve 2 empates sem gols e hoje voltou a ter um placar muito elástico 4-0. A gente já ouviu, né, tanto da torcida quanto da imprensa, comentários a respeito da dificuldade do Flamengo em alguns momentos em fazer gol, mas a gente viu recentemente 2 grandes goleadas. O que você acha que pode estar acontecendo? Algum posicionamento tático da sua escolha? O que você acha que pode estar tendo essas oscilações entre uma goleada e jogos onde o Flamengo não conseguiu marcar? Bom, primeiro, se você olhar a tabela da Europa, nem o Barcelona nem o Paris fazem gol todos os jogos, e muitas vezes eles também perdem gols, e daí a gente olha, de repente eles fazem 4, fazem 5. Não vamos fazer gol todos os jogos, isso é uma coisa evidente. O problema é que aqui no Flamengo, eu conheço bem esse clube, já estou aqui há 6 anos. Quando não se conseguem as coisas, ou quando, por exemplo, empatamos o jogo contra o Vasco, não fizemos gols, criamos várias chances, não fizemos o gol. Então, a torcida, ou então o pessoal aí, os analistas de YouTube, de Twitter, temos que achar um culpado. Então a gente começa a analisar, eles começam a analisar, ver quem é o culpado. Então, o culpado é que o Gerson está jogando no ataque, o culpado é o Bruno Henrique no ataque, ou o Michael não pode jogar mais. E fazem a cruz nos jogadores e começam a decidir pelo torcedor. E o torcedor consome isso. E o que eu quero aqui pedir para o torcedor, não gosto de dar recados, é que não consumam o que eles falam. Eu também analiso minha equipe, eu também sei o que a gente pode melhorar. E quando não se faz gol, os jogadores são os primeiros que pedem mais finalização. Os jogadores são os primeiros que sabem que tem que melhorar, sabem que tem que chegar na área e ser mais frios e criar automatismos e mecanismos para poder fazer gols. Mas esse time aqui já deu muitas alegrias e é o time mais goleador do Brasil em 2025. E um dos menos goleados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu acredito muito na minha ideia, no que é a minha ideia de jogo, sei o caminho que traço para chegar até o gol do adversário, dou o plano para eles, e tem dias que eles vão fazer gols. Tem dias que vai chutar 2 e vão fazer 2 e vai ficar 2-0. E tem dias que vão chutar 20 e infelizmente a bola não vai entrar. Isso acontece porque o adversário também joga. Se o orçamento, fosse solução, a gente entrasse com 15 em campo, mas não é assim, entra com 11, muito bons, entramos com os melhores 11 da América no campo, mas o adversário também joga, também tem suas armas, também sabe anular, senão o único time seria campeão todos os anos, e o futebol é tão complexo por causa disso. Então, o mesmo torcedor que me pede, ou mesmo jornalista que me pede para botar o Gerson de volante, é o que me pede para botar o Nico de meia. Então, deixa comigo. Quem vai errar sou eu, quem vai acertar às vezes sou eu, e deixa que esse é meu trabalho. Okay? Bom. Tá certíssimo em falar que confia no trabalho dele, até porque você olhar para esse Flamengo e ter a coragem de criticar esse Flamengo porque não marcou, porque empatou 2 partidas e depois goleia ou oscila demais, é para ter uma imaginação muito fértil, é para ter criatividade. Então eu gosto muito do Felipe quando ele também sobe um pouco o tom e ele fala, eu acredito no que eu estou fazendo. O mesmo jornalista, vocês da imprensa, o mesmo jornalista que me pede para trazer e recuar um pouco o Gerson é o que também me pede para colocar, sei lá, quem no ataque. E ele fala isso com muita propriedade, porque ele conhece muito bem esse time, ele arma muito bem esse time e ele consegue os resultados e mostrar em campo o que ele tem mostrado nos últimos jogos. Então, é impressionante. O Felipe Luiz, ele é sensacional, inclusive nas entrevistas coletivas, e ele foi mais uma vez. E chamando a atenção também, Fábio, para a defesa do Flamengo, porque a gente fala muito, é um time que marca, que faz muitos gols, é um time que está ali na frente com o Arrascaeta, com o Gerson, com o Pedro, agora voltando, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha, e a gente acaba não falando muito da defesa, mas ele fala, essa defesa é que ganha campeonatos. Não, é isso, Márcia, são vários jogos sem sofrer gols, o Felipe fala sobre isso, e é uma defesa que participa muito do início da criação das jogadas, Porque se o Flamengo, por exemplo, contra o Corinthians hoje, ele marca sob pressão, na área adversária, isso é possível porque os zagueiros estão muito próximos da linha do meio campo, Então ele encurta essas linhas e você tem que ter muito trabalho com relação a isso e confiança também, porque
Tem a questão do contra-ataque do adversário, enfim. Então, são jogadores de defesa que têm esse poder também de recomposição rápida, velocidade, confiança de marcar com a linha alta. Chama atenção também a qualidade de passe que eles têm, né? Isso é trabalhado pelo Felipe no dia a dia, mas também é uma característica desses jogadores, né? Então, é por isso que ele opta pelo Ortiz, né? E pelo Léo Pereira, e em alguns jogos o Danilo também faz essa função, porque são jogadores que poderiam jogar, por exemplo, no meio campo. O Léo Pereira joga no meio, já jogou como meio campista, jogou como lateral esquerdo, né? O Ortiz já jogou como meio campista, joga como zagueiro. O Danilo também faz essas funções por conta dessa qualidade no passe também. Então é isso, é um time que é moldado para fazer o que faz. O Felipe tem razão em falar, mas a gente também tem nossos motivos para cobrar, né, Marcelo? O que chama atenção, assim, é lógico que tem um adversário do outro lado, é lógico que o adversário vai dificultar em muitos momentos para esse time do Flamengo também, mas a gente percebe que a intensidade que o Flamengo, por exemplo, colocou em campo hoje, ela tem a ver com o adversário, mas tem a ver também com os jogadores do Flamengo. Essa intensidade, em alguns jogos, ela não é colocada. E tem explicação para isso, são uma sequência de jogos, às vezes não é o mesmo time, às vezes o Flamengo olha para o adversário e, como a gente falou, imagina que vai construir o resultado sem precisar colocar tanta intensidade, mas é um time muito bom, como a gente tem falado. O Felipe Luiz, ele faz um ótimo trabalho, ele sabe montar o time, ele tem uma organização. Tem a questão individual, mas tem muito uma organização tática também. E com relação à zaga é isso, Marcelo. São jogadores de muita confiança, né, que realmente sabem exercer essa função de zagueiros e que participam muito também da marcação sob pressão e participam muito também no início das jogadas, porque tem muita qualidade técnica. A gente fala que o Flamengo, o Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, enfim, tem muita qualidade técnica. Os zagueiros do Flamengo também têm. Eles sabem sair com a bola. O Wesley, por exemplo, o Ortiz, Léo Pereira, né, o Ayrton Lucas, o Alexandre quando joga, são jogadores que sabem fazer essa função defensiva, mas também sabem colocar esse Flamengo para frente. Zinho, já vamos falar mais sobre o Flamengo, mas o Cícero Melo acompanhou lá no Maracanã a partida. Vamos conversar com o Cícero Melo, zona mista, então. Quem passou por aí, Cícero? Oi, Marcela, boa noite para você, para os companheiros, Fábio Luciano, Pascoalzinho e para o Fã de Esportes. Aqui no Maracanã tivemos um público excelente, 62.940 torcedores presentes, cerca de 60 mil rubro-negros e a diferença aí, menos de 3 mil torcedores do Corinthians. O jogo que contou com a presença do novo técnico do Corinthians, Dorival Júnior. Ele estava numa cabine assistindo ao jogo, porque quem dirigiu o time foi o técnico interino pela terceiro jogo consecutivo, o Orlando Ribeiro. Flamengo foi um massacre rubro-negro desde o início do jogo. O Corinthians, vocês já comentaram, e resistiu 4 minutos e meio até o primeiro gol do Flamengo. O primeiro tempo terminou 3-0. Se o Flamengo força no segundo tempo, poderia ter terminado aí 5 ou 6 tranquilamente. Com esses 2 gols, o Pedro, que reapareceu pela primeira vez como titular do Flamengo depois da volta de uma lesão que o tirou dos gramados quase 7 meses. Fez uma cirurgia no joelho, lesão muito grave, já tinha voltado, mas hoje, primeiro jogo como titular, fez 2 gols. E o Arrascaeta, mesmo sendo meia, é o artilheiro do campeonato nesse momento. Com o gol que fez, chegou a 5 gols na tabela dos artilheiros. O Cebolinha completou o marcador. Na zona mista, a principal figura que falou, claro, foi o artilheiro Pedro. Vamos ver o que ele falou a respeito da sua atuação, dos 2 gols e dessa grande vitória rubro-negra. Só tenho que agradecer a Deus por esse momento, por essa recuperação ter sido excelente, né? Eu voltei bem confiante, eu voltei sabendo que eu respeitei cada fase, cada processo da recuperação, então isso foi super importante também. Então, e hoje poder fazer um jogo desse, né, com a vitória, né, com placar elástico, placar que foi muito bom. Agradecer aos companheiros, comissão técnica que fizeram parte dessa recuperação, desse processo, e sem dúvida nenhuma foi muito bom, e tem sido boa também essa recuperação, essa fase inicial em jogos também. Porque não tem como a gente planejar a longo prazo, né? A gente tem que planejar a curto prazo, jogo a jogo, para ver como eu vou terminar cada jogo. Hoje foi um dia que eu pude jogar mais minutos, não sei se quase 70 minutos. Meu 5º jogo ainda, então está no processo inicial. Então, como eu falei, respeitar cada fase. Essa fase também é importante respeitar em minutagens, em ganho de minutos em jogos também. E a gente tem
tem sido muito boa essa fase inicial. Estou me sentindo muito bem, então isso que é importante. Então a cada fase respeitar e ganhar minutagem e voltar ao meu melhor nível físico, que é isso que eu procuro. Tem muito campeonato pela frente, não tem como falar quais equipes que vão disputar pelo título. Então, a cada jogo a gente tem que buscar a vitória, pensar em nós, pensar no nosso jogo, pensar no nosso dia a dia, e os outros adversários pensar neles também. Então acredito que a gente tem tido um início muito bom de brasileiro e espero que a gente possa se manter até o final. Você está com meta de gol, Pedro, esse ano? Tem 4, 5 jogos? Eu nunca tive uma meta assim em números. Como eu falei, a cada jogo eu busco dar o meu melhor, e como atacante eu tenho que buscar o gol sempre, né? Então nem sempre eu vou fazer o gol, nem vai ser sempre 2 gols a cada jogo, mas buscar dar o meu melhor a cada jogo, assim como todos os companheiros têm feito. Tá aí o Pedro, que já tá voltando à velha fase e ia fazendo um gol de placa hoje aqui no Maracanã. Driblou, tirou da jogada 3 corintianos, chutou e o Hugo Souza evitou o gol. Seria um golaço realmente. Flamengo com uma campanha maravilhosa. No momento aí com 14 pontos ganhos, o dobro de pontos do Corinthians, que tem 7, em 6 jogos, Flamengo ainda invicto, 4 vitórias, 2 empates, 77% de aproveitamento. Pra gente terminar, vamos então aos próximos jogos dos 2 times. Agora no meio de semana, os 2 times mudam o foco, viram a chave, é Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Corinthians joga em Novo Horizonte, estádio Jorge Ismael de Biase, contra o Novo Horizontino, primeiro jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Um dia depois, quinta-feira, 8 da noite, Flamengo vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, que tirou o jogo da Paraíba e levou para o Castelão, em São Luís do Maranhão. E depois, no Campeonato Brasileiro, no final de semana, 7ª rodada, Flamengo joga, jogo difícil, no Mineirão, no dia 4 de maio, 18h30, contra o Cruzeiro. No sábado, dia 5 de maio, o Corinthians, na Neoquímica Arena, vai receber também num jogo complicadíssimo, 18 horas e 30 minutos, o Internacional de Porto Alegre. Voltamos aos estúdios. Beijo pra você, Marcelo. Um abraço nos companheiros e no Fã de Esportes. Valeu, Cícero. Obrigada, viu? Um beijo pra você. Campeonato Brasileiro não tem essa. É jogo difícil atrás de jogo difícil. Zinho, é um Flamengo que realmente vai passando por cima nesse Campeonato Brasileiro. Tá na liderança, claro, ainda depende do restante da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas tem 14 pontos depois de 6 partidas e é o melhor início da história do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Olha... O Palmeiras, que está ali perto, né, que está olhando, já fica assim, rapaz, olha esse Flamengo. Mas são 2 grandes equipes que figuram, né, nesses últimos anos, nessa disputa de campeonato. Se não é campeão, briga pelo título, é vice-campeão, fica em terceiro, estão sempre aí no G4, né? É um ano diferente, né, vai ter a parada aí para o Super Mundial. Tem as competições agora mesmo, vira a chave, vai para a Copa do Brasil, já é focar, tem viagem. Com certeza o Felipe Luiz vai colocar um time totalmente diferente desse que começou o jogo. Ele já até falou ali que o goleiro vai ser o Matheus, né? Não sei se ele deve manter, ele falou isso na coletiva. Tem elenco para isso, para buscar poupar jogadores ou recuperar os atletas, porque é um ano de muitos jogos, de muitas competições. Para isso o Flamengo tem um elenco muito forte. O Campeonato Brasileiro vai depender muito disso, né? Vai ter momentos que a coisa começa a funilar e o treinador tem que fazer algumas escolhas. Por mais que ele tenha um elenco maravilhoso, mas ele tem na mente o time titular. Todo treinador tem o seu time titular. Ele pode mesclar aqui, mescla ali, e ao longo dessa temporada um fica num condicionamento melhor, apresenta o futebol melhor, pode ganhar posição, mas eu acredito, volto a falar, que o time que entrou hoje, você pode ter uma disputa do Cebolinha com o Bruno Henrique e na lateral esquerda. Para mim, o restante é o time titular do Flamengo. O time que começou hoje contra o Corinthians. E como vai estar o Flamengo na Libertadores? Vai ter momento que o Felipe Luiz vai falar assim, vou segurar no Brasileirão, porque é a decisão na Libertadores. O campeonato de pontos corridos te proporciona você abrir mão aqui numa rodada para recuperar ali na frente, né? Você tem uma chance de recuperação.
Numa Libertadores, às vezes no mata-mata, você não tem essa chance. Na Copa do Brasil, você não tem essa chance. Então isso vai condicionar muito como vai ser um campeonato brasileiro. Às vezes a gente coloca Palmeiras e Flamengo como os grandes favoritos. Mas se de repente começam a focar nas Copas, abre mão ali em alguns jogos no Brasileirão, dá a chance para os outros times, né, que às vezes são desclassificados nas outras competições, arrancarem e conseguirem. O Botafogo ganhou a Libertadores do Brasileirão, o Flamengo também já fez isso, o Palmeiras já fez Copa do Brasil e Libertadores também, tem elencos para isso, mas eu volto a falar, o Flamengo tem o melhor elenco? Tem, mas o futebol brasileiro, os times que eu estou vendo aí ganhando força, é um campeonato que não dá para você apontar, esse é o campeão, esse é o grande favorito. Eu coloco o Flamengo como um dos grandes favoritos à conquista do Brasileirão. É verdade. Olha, eu quero falar do Corinthians.